Boa noite, estamos encerrando hoje a nossa programação desta semana da Sagrada Escritura, dia 11 de setembro, sexta-feira. Amanhã, dia 12, eu completo os meus 72 anos de idade. Amanhã eu começo mais uma fase da minha vida. Até quando, não sei, Deus é quem sabe, né? Dou graças a Deus de ter vivido até agora, com momentos bons de saúde, outros momentos menos bons, mas até aqui nos abençoou o Senhor, como diz lá a Sagrada Escritura no Antigo Testamento. Até aqui nos abençoou o Senhor. Mas vamos continuar a nossa caminhada a respeito ainda da introdução dos 10 mandamentos. Eu sou Javé teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa dos escravos. E eu tinha dito que cada cristão é um novo povo de Deus. São Paulo, na carta aos Gálatas, chama a comunidade cristã de Israel de Deus. De Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Cada cristão também foi libertado pelo sangue de Cristo do poder de Satanás. Poder de Satanás. Era escravo e agora é livre no Senhor. Cada cristão foi libertado pelo sangue de Cristo, que nos deu também uma vida nova. Uma vida nova, que veio pela água e pelo Espírito Santo, conforme diz São João no capítulo 3. Quem não renascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O sangue de Cristo é representado no batismo pela água. Nós somos banhados no sangue de Cristo, representado pela água. Pela água que nos lavou do pecado. Nós estávamos sujos pelo pecado e agora fomos lavados. E ao mesmo tempo, nós fomos enxertados na videira que é Cristo. João capítulo 15. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, é o viticultor. Todo ramo que em mim der fruto, meu pai o podará para que dê mais fruto. E todo ramo que não der fruto, vai ser arrancado. No dia do nosso batismo, nós somos enxertados em Cristo, para sermos o novo povo de Deus. E como nós fomos enxertados, nós vivemos da vida, da seiva da videira, que é o Espírito Santo. A seiva, que é o Espírito Santo, vem do seio da Trindade, da raiz, passa pelo tronco, que é Cristo, e passa para nós, que somos os galhos, para que nós possamos dar fruto. O capítulo 15 de São João diz exatamente isso, que o Pai quer que nós produzamos frutos. O cristão é aquele que produz fruto. Isto é ser povo de Deus. Nós agora, meus queridos, nós estamos no deserto do mundo, como o povo de Israel quando saiu do Egito. No deserto do mundo, em caminho da terra prometida, o céu. Assim como Israel saiu da escravidão, caminhou 40 anos pelo deserto e chegou até a terra prometida, também nós saímos da escravidão de Satanás, estamos a caminho, somos guiados
pelo fogo do Espírito Santo e pela nuvem, diz lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, nos outros livros do Pentateuco, que durante o dia uma coluna de nuvem guiava o povo e à noite uma coluna de fogo. Nós também hoje, como igreja, somos guiados pelo fogo do Espírito Santo. Deus nos alimenta com a Eucaristia, o verdadeiro pão do céu. Diz Jesus no capítulo 6 de São João: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. A Eucaristia não só nos prepara para a eternidade, mas a Eucaristia é uma participação na eternidade. Cada vez que nós comungamos, que nós recebemos o Cristo, nós estamos ressuscitando devagar, nós estamos ressuscitando a um pouco. Então, o fim da nossa vida, quando nós comungamos a Eucaristia, o fim da nossa vida é entrar em comunhão plena com o Senhor. Aqui nós estamos vivendo na fé. Lá nós vamos ver Deus como Ele é, porque nós seremos semelhantes a Ele. É muito bonito a gente comparar a caminhada do povo de Israel pelo deserto com a caminhada do nosso povo hoje pela vida. Assim como o povo de Israel teve que enfrentar muitos inimigos, teve que enfrentar dificuldades, falta d'água, falta de alimento, saudades do Egito, nós também vivemos lutando contra o espírito das trevas. Vivemos lutando contra o espírito das trevas que nos tenta. O espírito das trevas que nos quer tirar do nosso objetivo, que é chegar à terra prometida. De certa forma, o espírito das trevas quer nos distrair, quer nos tirar da meta, quer nos tirar do objetivo final, que é a vitória. A graça de Deus nos impulsiona, nos empurra para frente, mas nós sentimos o peso das tentações. A carta aos Hebreus diz que até o Cristo foi tentado, mas venceu para nos servir de exemplo, exemplo a ser seguidos, exemplo a ser seguido. Sabe, meus queridos, é muito interessante quando você reza o Pai Nosso, nós não pedimos que não tenhamos tentação, mas nós pedimos a Deus que não nos deixe cair em tentação. A tentação está aí, em todos os momentos da vida. Mas nós pedimos para não cair na tentação. Que Deus nos dê força para a gente vencer a tentação. E a tentação vem em todos os momentos da vida. A tentação vem, quer a gente esteja sentado, quer a gente esteja andando, quer a gente seja novo, quer a gente seja velho, quer a gente seja jovem, quer seja idoso, a tentação vem. Principalmente a tentação do orgulho. Dizia um velho sábio que o orgulho morre 1 minuto depois da nossa morte. O orgulho. A gente querer ser o que não é. A gente querer ser mais do que os outros. A gente achar que eu tenho mais direito que os outros. O orgulho. A soberba. Eu olho para os outros de nariz empinado, como se o outro não fosse ninguém. Não, todos somos iguais, filhos do mesmo Pai do céu. Então,
Todos nós somos tentados e nós pedimos ao Pai que não nos deixe cair em tentação. Em tentação. Nós somos adoradores de um único Deus, em 3 pessoas. É o mistério da Santíssima Trindade. Não existem outros deuses. Não existem outros deuses. Naquele tempo, existia Baal, existia Amon-Ra no Egito, existia Apolo, Zeus na Grécia, outros deuses, muitos deuses. A revelação de Deus vem dizer que Ele é um só. Naquele canto que a gente escuta de vez em quando nas igrejas, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é um só Senhor. O nosso Deus é um só. Mas é um mistério, porque o nosso Deus são 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Santo Irineu, logo no século II, no começo da igreja, lá no século II, Santo Irineu, que foi bispo de Lyon, na França, discípulo de São Policarpo, grande São Policarpo, bispo de Esmirna, que foi discípulo de João Evangelista. Portanto, Irineu é a 3ª geração depois dos apóstolos, ou a 2ª geração depois dos apóstolos. Santo Irineu, num livro famoso dele, Contra os Hereges, Santo Irineu descreve assim: o Filho e o Espírito são os 2 braços com os quais o Pai nos abraça. Olha que coisa bonita, para a gente entender um pouco o mistério da Santíssima Trindade. O Filho e o Espírito Santo são os 2 braços com os quais o Pai nos abraça. O Pai, de acordo com o Evangelho de João, tudo que o Pai faz, Ele faz através do Filho, através da palavra, na força do Espírito Santo. Por isso que se diz que sem Cristo nada foi feito. Sem o Verbo, sem a palavra, nada foi feito. Nada. E sem a força do Espírito, nada foi feito. E também Jesus no Evangelho vai dizer que Ele é o retrato do Pai. Filipe, quem me vê, vê o Pai. E a carta aos Hebreus vai dizer que o Filho é a expressão do ser do Pai. É a expressão. Ele é a figura do Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem vê as obras do Filho, vê as obras do Pai. O Pai é o invisível. Lá no capítulo 1 de São João, versículo 18, diz lá: a Deus ninguém nunca viu. O Filho unigênito que está no seio do Pai foi quem nos revelou. Jesus é o grande revelador do Pai. É o grande revelador do Pai. Ele veio ao mundo para nos revelar o Pai. É o mistério da Santíssima Trindade. Um mistério profundo, santo, que a nossa inteligência humana não consegue compreender perfeitamente. Não consegue, não adianta. Santo Agostinho tem aquela célebre história de Santo Agostinho que a gente contava para a criança, mas que tem um fundo de verdade. Santo Agostinho estava tentando entender o mistério da Trindade e chegou até o mar e viu um menino tirando água do mar com um dedal. E ele falou para o menino: o que você quer fazer com esse dedal? Eu quero esvaziar o mar com o dedal.
Santo Agostinho disse assim para ele: mas isso é impossível. E o menino respondeu para ele: é tão impossível que dentro da sua cabeça você compreenda o mistério da Santíssima Trindade. É uma lenda, mas é uma lenda que tem muito fundamento. Quer dizer, assim como é impossível pôr todo o mar dentro de um dedal, é impossível que na nossa cabeça nós compreendamos e entendamos o mistério da Trindade Santa. No céu, nós vamos, quem sabe, vislumbrar este mistério. Ele é maior do que o céu. Ele é maior do que o céu. Lá a gente vai ver. Entender totalmente, não acredito. Mas a gente será feliz porque nós veremos a Deus como Ele é. Como Ele é. E daí nós podemos ver a glória do Pai, que é o Filho, e a glória do Filho, que é o Espírito Santo. Não existem outros deuses a não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os anjos? Quem são os anjos? Os anjos são espíritos servidores a serviço daqueles que vão herdar a salvação. É o que diz a carta aos Hebreus no capítulo 1. Os anjos são espíritos servidores a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Os anjos estão a serviço da Trindade no céu e a serviço nosso aqui na terra. Os anjos fazem a corte celeste. Quantos são os anjos? Nós não sabemos. A Bíblia diz uma frase misteriosa: são miríades de miríades. Quanto é isso, a gente não sabe. São trilhões, quatrilhões de anjos, nós não sabemos. A carta, aliás, o livro do Apocalipse fala que o dragão varreu com a sua cauda um terço das estrelas do céu. Alguns intérpretes acham que um terço dos anjos viraram espíritos maus. Aplaudiram e apoiaram o dragão. E nós, humanos que vamos ser salvos, iremos ocupar o lugar desses que perderam o seu lugar no céu. Por isso que eles vão trabalhar contra nós, porque eles veem em nós uma ameaça para ocupar aquele lugar que era deles e que eles perderam por orgulho. Por isso que eu falei que a maior tentação é a tentação do orgulho. Por quê? Porque a tentação do orgulho é a tentação do diabo. Ele quer ser igual a Deus. E a primeira tentação que a serpente faz com o homem é a tentação do orgulho. Se você comer desse fruto, você será como Deus, igual a Deus. Essa tentação nós temos hoje. Nós temos hoje. Às vezes a ciência diz: nós não precisamos de Deus, nós somos autossuficientes. Não, nós não somos autossuficientes. Até hoje nós não descobrimos ainda a cura do câncer. Nós curamos muitos tipos de câncer, mas nós não sabemos ainda analisar bem o que é o câncer. Nós ainda não descobrimos, por exemplo, como é que nós fazemos para a velhice não nos atingir. Eu já sinto em mim o peso da idade. Eu subo aqui a escada do nosso canal 10, eu chego em cima, já estou cansado, eu vejo os nossos jovens subindo, correndo, e tudo bem, eu já não sinto, já não aguento mais isso. Nós decaímos, a ciência não resolve tudo. Os homens não podem cair no orgulho, porque quando eles caem no orgulho, eles estão entrando no vício de Satanás, que foi o anjo caído. E os santos? Quem são os santos? Os santos são os que contemplam a face de Deus após a morte. Os santos que estão no céu, mas existem os santos que estão na terra.
São Paulo, quando escreve aos fiéis, ele diz aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Roma, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos. Isto está no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Coríntios. Todos nós somos chamados de santos, mas na igreja nós chamamos de santos aqueles que foram amigos de Deus até o fim da vida, que viveram uma vida em comunhão com Deus e que nós temos certeza que estão com os anjos contemplando a Trindade Santa. Isso desde o começo da igreja aconteceu, quando os cristãos morriam pela fé, eram mortos pela fé, os que ficavam tinham certeza que aqueles que deram a vida por Cristo também vivem com Cristo no céu. Esses são chamados os mártires. Os mártires. Também nós consideramos como santos que intercedem junto de Deus ou junto a Cristo por nós. Nós consideramos Maria, a primeira de todas, aquela que foi a arca da aliança de Deus, Maria, os apóstolos, os profetas, os confessores, são os amigos de Jesus que intercedem por nós. Os santos não são deuses, os santos são criaturas de Deus que contemplam a face de Deus, que serviram como testemunhas de vida para nós. Bem, com isso nós estamos encerrando a nossa semana. Nós ficamos apenas no primeiro versículo dos 10 mandamentos, mas valeu a pena conhecer um pouquinho quem é Deus, conhecer um pouquinho a Santíssima Trindade, conhecer um pouco a vida da igreja. Meus queridos, obrigado por esta semana e eu desejo de coração que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça agora e para sempre. Amém. E peço que amanhã vocês rezem pelo Padre João, para que ele seja mais fiel a Deus e possa sempre anunciar a sua palavra a todos. Amém.